Hoje, embarcamos em uma jornada fascinante para explorar como era o mundo antes do dilúvio. Você já se perguntou sobre o cotidiano das pessoas que viveram antes desse evento monumental que transformou a história da humanidade? Vamos examinar o clima, a geografia, a cultura, a religião, a tecnologia, os valores morais e as crenças espirituais das pessoas que habitavam a Terra antes de Deus decidir purificá-la com um grande dilúvio devido ao pecado generalizado. Este vídeo revelará vários fatos e enigmas baseados na Bíblia, além de descobertas históricas e científicas. Certifique-se de assistir até o final, pois as revelações podem surpreendê-lo. Antes de começarmos, tire um momento para curtir este vídeo, inscrever-se em nosso canal, ativar o sino de notificações para acompanhar nossos conteúdos mais recentes e compartilhar com seus amigos, espalhando o conhecimento sobre este tema tão interessante. Vamos começar! Nosso primeiro vislumbre do mundo antes do dilúvio revela que ele era extremamente diferente do que conhecemos hoje em muitos aspectos. Considere, por exemplo, a longevidade de seus habitantes. Você sabia que as pessoas daquela época viviam muito mais do que aquelas que vieram após o dilúvio? De fato, de acordo com os registros bíblicos, os primeiros patriarcas viveram por vários séculos. Por exemplo, Adão, o primeiro ser humano, viveu 930 anos. Seu filho Sete chegou aos 912 anos. Matusalém, avô de Noé, alcançou a impressionante idade de 969 anos, sendo o indivíduo mais longevo registrado. E o próprio Noé viveu 950 anos. Mas o que explicava as vidas tão longas antes do dilúvio? Existem várias teorias, mas uma explicação amplamente aceita sugere que a atmosfera da Terra era protegida por um denso dossel de vapor de água. Essa camada não apenas protegia o planeta da intensa radiação solar, como também mantinha um clima uniformemente ameno e úmido em todo o mundo. Acredita-se que esse dossel de vapor colapsou durante o dilúvio, causando o dilúvio que cobriu a Terra. Após o dilúvio, o clima mudou significativamente, tornando-se mais frio e seco, e a maior exposição à radiação solar começou a impactar negativamente a saúde humana, reduzindo a expectativa de vida. Outra característica marcante da era pré-diluviana foi a comunicação direta entre Deus e os seres humanos. Segundo a Bíblia, figuras como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé tiveram interações pessoais com Deus, que lhes oferecia orientação, avisos, promessas e bênçãos, além de julgar e punir seus pecados. Além disso, a era foi marcada por uma intrigante mistura entre o divino e o mortal, particularmente a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que resultou no surgimento de uma raça gigante conhecida como os Nefilim. As identidades desses filhos de Deus e filhas dos homens, bem como a verdadeira natureza dos Nefilim, continuam sendo temas de grande debate e especulação entre os estudiosos da Bíblia. Uma interpretação comum sugere que os filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos que desafiaram Deus e desceram à terra para se relacionar com mulheres humanas, chamadas de filhas dos homens. Essa união proibida deu origem aos Nefilim, entidades híbridas com características humanas e angelicais, conhecidas por sua força formidável, enorme estatura e natureza maligna. A existência deles levou à violência e corrupção generalizadas, provocando a ira de Deus e sua decisão de purificar a terra. Para entender por que esses anjos se rebelaram, é necessário explorar eventos anteriores à criação da terra. Segundo relatos bíblicos, antes da formação da terra, existiam apenas Deus, seu Filho Jesus e os anjos, um exército de seres espirituais dedicados à adoração e ao serviço. Entre esses anjos estava Lúcifer, conhecido como a Estrela da Manhã. Celebrado por sua beleza, intelecto e poder, Lúcifer
era um querubim ungido que protegia o trono de Deus, liderava os exércitos celestiais e tinha acesso privilegiado à presença divina. No entanto, Lúcifer ficou insatisfeito com seu papel e aspirou ser igual a Deus. Dominado pelo orgulho, pela inveja e pela ambição, ele convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. Seu objetivo era usurpar o trono de Deus e receber a adoração de toda a criação. Contudo, Deus, em sua soberania e onipotência, não permitiu essa insurreição. Ele expulsou Lúcifer e seus seguidores do céu, relegando-os à terra. Após sua queda, Lúcifer foi renomeado como Satanás, que significa adversário, e os anjos rebeldes tornaram-se demônios, espíritos malignos sob a liderança de Satanás. Esse evento marcou o início de uma batalha espiritual contínua entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Mais tarde, quando Deus criou a terra e colocou nela os seres humanos feitos à sua imagem, Satanás viu uma oportunidade de retaliar contra Deus ao corromper sua criação. Considerando a terra como seu domínio e vendo Adão e Eva como intrusos, Satanás usou a serpente, uma das criaturas mais astutas de Deus, para enganar Eva. Ele a fez acreditar que comer do fruto proibido lhe daria conhecimento divino sobre o bem e o mal. Cedendo à tentação, Eva comeu o fruto e o deu a Adão, levando ambos a desobedecer ao mandamento de Deus. Esse ato de desobediência rompeu a comunhão deles com Deus e os privou de sua inocência e domínio sobre a terra, que foi então entregue a Satanás, agora o príncipe deste mundo. Desde então, o pecado se infiltrou na humanidade, inaugurando uma era marcada por morte, sofrimento, doenças, violência, injustiça, opressão e rebeldia contra Deus. A história humana tornou-se uma narrativa de queda e redenção, conflito e aspiração, condenação e misericórdia. Um dos primeiros episódios dessa saga envolveu Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Embora irmãos, eles demonstraram atitudes distintas em relação a Deus. Abel, um pastor, ofereceu o melhor de seu rebanho como sacrifício a Deus. Já Caim, um agricultor, apresentou os frutos de sua colheita, mas seu coração não estava totalmente dedicado. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim, o que despertou sua ira e inveja. Incapaz de aceitar a repreensão de Deus, Caim matou Abel no campo. Deus, que tudo vê e é justo, presenciou o ato de Caim e o confrontou. Quando questionado sobre o paradeiro de Abel, Caim respondeu de forma desdenhosa e desonesta: "Eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão?" Então Deus disse a Caim: "O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Agora você está amaldiçoado pela terra que abriu sua boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não dará mais a sua força. Você será um fugitivo e errante na terra." Em desespero, Caim disse a Deus: "Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsaste desta terra e ficarei escondido da tua presença. Serei um errante pela terra e quem me encontrar me matará." Mas Deus respondeu: "Não será assim. Quem matar Caim sofrerá vingança 7 vezes. Assim, o Senhor colocou um sinal em Caim para garantir que ninguém que o encontrasse o matasse. Caim então se afastou da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, localizada a leste do Éden. Apesar de seu status como assassino e exilado, Caim formou uma família. Ele provavelmente se casou com uma de suas irmãs ou uma sobrinha, considerando que Adão e Eva tiveram muitos filhos além de Caim e Abel. Caim teve um filho chamado Enoque e fundou a primeira cidade registrada na história humana, nomeando-a em homenagem ao seu filho, demonstrando suas habilidades em construção e liderança. A família de Caim cresceu e entre seus descendentes destacaram-se indivíduos notáveis por suas contribuições à sociedade. Jabal,
Tornou-se conhecido como o precursor daqueles que vivem em tendas e criam gado. Jubal foi reconhecido como o antepassado de todos os músicos, especialmente os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim destacou-se na metalurgia, dominando a arte de trabalhar com bronze e ferro. Naamá, mencionada como a única mulher na linhagem de Caim, também se destaca, embora suas contribuições específicas não sejam detalhadas. Esses relatos da linhagem de Caim evidenciam a expansão e diversificação da humanidade, com o desenvolvimento de funções que evoluíram para profissões, marcando os primeiros estágios da civilização. No entanto, essa narrativa também reflete um afastamento de Deus, com a humanidade cada vez mais envolvida em idolatria, violência e decadência moral. As Escrituras revelam que Lameque, descendente de Tubal-Caim, foi o primeiro polígamo registrado, tendo duas esposas chamadas Ada e Zilá. Ele cometeu assassinato, tirando a vida de um homem que o feriu e de um jovem que apenas o machucou. Lameque vangloriou-se abertamente de suas ações brutais para suas esposas, declarando: "Ouçam-me, Ada e Zilá, escutem minhas palavras. Matei um homem por me ferir, um jovem por me golpear. Se Caim foi vingado 7 vezes, então Lameque será 77 vezes. Gênesis 4, 23, 24. Enquanto isso, Adão e Eva foram abençoados com outro filho, a quem deram o nome de Sete, que significa substituto, pois ele nasceu após a perda de Abel, assassinado por Caim. Sete tornou-se o antepassado de Enos, que gerou Cainã, seguido por Maalalel, depois Jared, que gerou Enoque. Este, por sua vez, foi pai de Matusalém, que gerou Lameque, o pai de Noé. Essa genealogia traça o caminho dos filhos de Deus, que permaneceram fiéis e adoraram a Deus, em contraste com os descendentes dos filhos dos homens, que escolheram desafiar e desprezar a Deus. Entre os fiéis, Enoque destacou-se como um exemplo de devoção e obediência. As Escrituras enfatizam que Enoque andou tão intimamente com Deus que foi levado ao céu sem experimentar a morte. Como bisavô de Noé, Enoque viveu em uma época em que a maioria era conhecida apenas por sua descendência, mas ele foi celebrado por seu profundo relacionamento com Deus. Diferentemente dos outros, o legado de Enoque incluiu profecias sobre o julgamento divino contra os ímpios e o fato de agradar a Deus por meio de sua fé inabalável. Ele foi o primeiro a ser levado diretamente por Deus, exemplificando uma vida dedicada a buscar e cumprir a vontade de Deus em meio a uma geração corrupta. No entanto, Enoque foi uma luz rara em tempos sombrios. As Escrituras descrevem a era antes do dilúvio como marcada por ganância, maldade e engano, com relacionamentos familiares frequentemente corroídos por conflitos e vizinhos explorando uns aos outros. O mundo era visto como corrupto aos olhos de Deus, repleto de violência e dominado pelas más intenções dos corações humanos. Observando a crescente perversidade e corrupção predominante entre os homens, Deus lamentou ter criado a humanidade, profundamente entristecido pelo estado do mundo. Deus decidiu destruir não apenas a humanidade, mas também os animais, os répteis e as aves do céu, devido à corrupção generalizada que dominava a terra. No entanto, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Reconhecido por sua justiça e integridade, Noé se destacou entre seus contemporâneos por andar com Deus. Ele era pai de 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Noé foi escolhido por Deus para preservar o futuro da humanidade e recebeu a missão de construir uma arca, uma embarcação robusta projetada para sobreviver ao dilúvio iminente. A arca, um prodígio de engenharia divina, media 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, sendo um côvado aproximadamente 45 centímetros. Assim, a arca tinha cerca de 135 metros de comprimento,
22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Contava com 3 níveis e diversos compartimentos, uma janela de um côvado no topo para iluminação e ventilação e uma porta lateral que apenas Deus poderia operar. Construída com madeira de cipreste, conhecida por sua durabilidade e resistência à água, a arca foi revestida por dentro e por fora com betume para garantir sua impermeabilidade. Ela foi projetada para acomodar cerca de 40 mil animais de diversas espécies, com espaço suficiente para eles, além de comida e água em abundância para os animais e para a família de Noé. A arca não foi apenas uma extraordinária obra de construção naval, mas também um testemunho da graça e misericórdia de Deus. Durante aproximadamente 120 anos, Noé dedicou-se à construção da arca, seguindo fielmente as instruções divinas. Nesse período, Noé também atuou como pregador para seu povo, alertando-os sobre o dilúvio que se aproximava e os exortando ao arrependimento. Contudo, seus contemporâneos ignoraram seus avisos, zombando dele como um louco e fanático. Eles viviam em negação, incapazes de conceber um dilúvio, já que nunca havia chovido sobre a terra antes. Desconhecendo as mudanças drásticas que estavam prestes a ocorrer, como a abertura das fontes do abismo e das comportas do céu. Não podiam imaginar que a água logo cobriria todo o planeta. Eles não perceberam que o dia do juízo chegaria de forma inesperada, como um ladrão à noite, pegando-os desprevenidos. Sem saber, sua única chance de sobrevivência estava em entrar na arca, um ato que exigia fé. Finalmente chegou o momento em que Deus instruiu Noé. Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é justo diante de mim nesta geração. Leve com você 7 pares de cada animal puro, macho e fêmea, e um par de cada animal impuro. Da mesma forma, leve 7 pares de cada tipo de ave, macho e fêmea, para preservar suas espécies na terra. Em 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e eliminarei da face da terra todos os seres que criei. Gênesis 7, 1, 4. Com fidelidade, Noé obedeceu, entrando na arca com sua família e todos os animais, conforme Deus havia ordenado. Aos 600 anos de idade, Noé testemunhou as águas do dilúvio cobrirem a terra. No dia determinado, as fontes do abismo romperam e as comportas do céu se abriram, desencadeando uma chuva incessante sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas subiram dramaticamente, elevando a arca e fazendo-a flutuar sobre os mares crescentes. As águas do dilúvio cobriram toda a terra, inclusive as montanhas mais altas. Sob os céus, as águas prevaleceram, subindo 15 côvados acima dos picos das montanhas, submergindo-as completamente. Toda forma de vida que se movia sobre a terra foi exterminada. Aves, animais domésticos, criaturas selvagens, todos os seres rastejantes e toda a humanidade. Todo ser terrestre que possuía o fôlego de vida em suas narinas pereceu. Assim, cada ser vivo, desde os humanos até os animais, das criaturas rastejantes às aves do céu, foi erradicado da terra, completamente destruído. Apenas Noé e aqueles que estavam com ele na arca sobreviveram. Gênesis 7, 11, 23. Durante 150 dias, Noé e seus companheiros permaneceram isolados dentro da arca, flutuando sobre a terra submersa. No entanto, Deus não se esqueceu de Noé. Ele enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar gradualmente. As fontes do abismo foram fechadas, e as comportas do céu foram seladas, interrompendo a chuva. As águas recuaram continuamente, e após 150 dias haviam diminuído significativamente. No 17º dia do 7º mês, a arca repousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, os picos das montanhas começaram a aparecer.
Gênesis 8:1-5. Após esperar mais 40 dias, Noé abriu a janela da arca que havia construído e soltou um corvo. O corvo voou de um lado para o outro até que a terra estivesse seca. Em seguida, Noé enviou uma pomba para verificar se as águas haviam diminuído. Porém, a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a superfície da terra ainda estava completamente coberta de água. Ela retornou à arca, e Noé estendeu a mão para trazê-la de volta em segurança. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, ela retornou com uma folha de oliveira recém-colhida no bico, sinalizando que as águas haviam recuado da terra. Noé aguardou outros 7 dias e soltou a pomba pela terceira vez. Desta vez, ela não voltou, indicando que a terra estava suficientemente seca. Noé então removeu a cobertura da arca e viu que o solo estava seco. No primeiro dia do primeiro mês do 601º ano, as águas haviam secado sobre a terra. Noé confirmou que a superfície estava seca ao remover a cobertura da arca, e no 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: "Saia da arca, você, sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Traga para fora todos os seres vivos que estão com você, aves, animais e todas as criaturas que rastejam sobre a terra, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem." Assim, Noé saiu da arca com sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Todos os seres vivos, incluindo cada tipo de animal, ave e criatura rastejante, saíram da arca organizados em seus respectivos grupos. Gênesis 8, 13 e 19. Após isso, Noé construiu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios queimados, utilizando alguns de cada tipo de animal e ave puros. Esses sacrifícios produziram um aroma agradável que chegou até o Senhor. Movido por esse gesto, o Senhor fez uma promessa: "Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa dos seres humanos, mesmo que a inclinação do coração humano seja má desde a juventude. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto a terra existir, o ciclo de plantar e colher, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessará." Gênesis 8, 20 e 22. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: "Sejam férteis, multipliquem-se e preencham a terra. Todos os seres vivos, os animais da terra, as aves do céu, tudo o que rasteja no chão e os peixes do mar, terão medo e pavor de vocês. Eu os coloco sob sua autoridade. Assim como lhes dei as plantas verdes, agora lhes dou tudo para alimento. No entanto, não comam carne que ainda tenha seu sangue, pois a vida está no sangue. E eu pedirei contas pela vida de cada ser humano. De cada animal e de cada pessoa, exigirei justiça por qualquer ato de derramamento de sangue. Quem derramar sangue humano, por seres humanos terá seu sangue derramado, pois fiz o homem à minha imagem. Agora vão e multipliquem-se, povoem a terra em abundância e espalhem-se por ela." Gênesis 9, 1, 7. Deus falou a Noé e a seus filhos: "Estou estabelecendo uma aliança com vocês, com seus descendentes e com todos os seres vivos que estão com vocês, aves, animais domésticos e todas as criaturas selvagens que saíram da arca. Essa aliança garante que nunca mais toda a vida será destruída pelas águas de um dilúvio, nem haverá outro dilúvio para devastar a terra." Deus acrescentou: "O arco-íris que coloco no céu será o símbolo do pacto entre nós, vocês e todos os seres vivos, por todas as gerações futuras. Sempre que eu cobrir o céu com nuvens e o arco-íris aparecer, lembrarei da aliança que estabeleci entre nós e todos os seres vivos, garantindo que as águas não se transformarão em um dilúvio para destruir toda a vida. A presença do arco-íris nas nuvens será o lembrete dessa aliança eterna entre mim e todos os seres vivos da terra." Deus reafirmou a Noé: "O arco-íris será o sinal do pacto que fiz com todas as criaturas vivas sobre a terra."
Gênesis 9, 8, 17. O arco-íris permanece como um símbolo da promessa duradoura de Deus a Noé e a toda a criação. Ele serve como lembrete da fidelidade e bondade de Deus, sinalizando que ele não abandonou a humanidade, mas oferece uma nova oportunidade de renovação. Representa a garantia divina de que ele nunca mais usará as águas para destruir o mundo, mas sustentará a vida na terra. O arco-íris simboliza a esperança no plano de Deus para restaurar todas as coisas, com a expectativa de que um dia ele renovará completamente a criação. É um reflexo da graça do amor de Deus por nós, demonstrada pelo envio de seu Filho, Jesus Cristo, que representa o arco-íris de nossa redenção. Com isso, a história do dilúvio chega ao fim e começa a narrativa de Noé e seus descendentes, que repovoaram a terra e estabeleceram nações, uma história que será continuada em outro vídeo. Convido você a compartilhar seus pensamentos sobre o tema deste vídeo na seção de comentários, sempre respeitando os diferentes pontos de vista. Espero que você tenha achado este vídeo interessante. Se você aprecia este conteúdo, apoie o nosso canal, se inscrevendo para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos. Deixe seu like e expresse suas opiniões nos comentários. Sua participação ajuda este vídeo a alcançar um público maior. Juntos, podemos iluminar mais mentes e ampliar nosso entendimento. Obrigado por nos acompanhar e que Deus o abençoe.